Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo, diga como Senhor, em vossos corações. Agora ouça: e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A centralidade de Cristo e as implicações em nossa vida cristã. O apóstolo Pedro viveu num tempo em que havia muitas perseguições contra os cristãos. Neste mundo haverá sempre sofrimento, sempre houve, sempre haverá. Agora há um tipo de sofrimento que tem uma gratificação. É aquele que o homem sofre pela verdade, pela justiça, pelo que é reto, pelo que é puro. Tem muita gente sofrendo porque é inconsequente. Tem muita gente sofrendo porque está semeando uma semeadura de engano, de mentira, trapaças, e consequentemente logo ele é achado e é punido. Mas Pedro escreveu para um povo que amava a Jesus. Pedro escreveu para animar um povo que tinha amor pela verdade, mas que naquele tempo eram perseguidos por causa da verdade. E aqui o apóstolo Pedro começa trazendo uma palavra de segurança. Ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não pense que sofrimento em alguns momentos da vida é sintoma de que Deus perdeu você de vista. De jeito nenhum. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Agora esteja certo de que você está procurando fazer a vontade de Deus. Esteja convicto de que você está sempre escolhendo a vontade de Deus. E aí Pedro diz: os seus ouvidos estão atentos às orações desses justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O mal tem se multiplicado sobre a terra. Hoje há uma insegurança geral para o cidadão, para o pai de família, para o homem de bem, por causa da multiplicação dos homens perversos, dos ladrões, dos que assaltam, dos que matam, dos que sequestram. Mas o rosto do Senhor está contra todo este império do mal e os seus seguidores. Pedro diz: Deus está atento a você, a sua necessidade. E aí então ele diz: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Em outras palavras, Pedro está dizendo: saiba de uma coisa, que mesmo sendo fiel, se você padecer, não escandalize. A regra geral é que Deus livra, a regra geral é que Deus protege, que Deus guarda, mas Deus escolheu alguns dentro do plano eterno dele que vão glorificar o nome dele com sofrimento. Eu sinceramente oro a Deus para que me guarde, que me ajude a glorificá-lo de outra forma. Mas se ele escolher um de nós para glorificar o nome dele pelo sofrimento, não precise ficar com medo. Ele vai te dar graça para você estar fiel em meio a qualquer perseguição. O fato de um homem e de uma mulher servir a Cristo não isenta ele de momentos difíceis. E alguns cristãos, aliás, muitos cristãos, milhares de cristãos, glorificaram a Deus com a própria vida deles. Morreram por amor a Cristo. E não era de maneira nenhuma, não era um sinônimo de que Deus não estava com eles. Pelo contrário, no livro do Apocalipse, o Senhor fala: ser fiel até a morte. Então muitos foram fiéis até o ponto de dar a vida por Cristo.
Ele disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, irmã, você está dentro de um reino eterno. Jesus disse que você não deve temer aqueles que podem fazer mal ao seu corpo e nada mais. A Bíblia diz que nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Mas aqueles que perseguem a cada um de nós, que às vezes tentam nos fazer o mal, serão julgados pelo Senhor, mesmo que o mal que eles venham fazer contra nós chegue ao ponto de tirar a nossa vida. Jesus Cristo disse: eu vivo e vós vivereis também. E se nos matar, Senhor, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? O cristão, a mulher cristã, estes são pessoas que são invencíveis, porque nós estamos com o Senhor da vida. Agora entra na parte mais importante: como nós entendermos todo esse quadro? Alguns casos Deus nos dará grandes livramentos, nos guardará de grandes problemas. Outros cristãos passarão por reveses, serão perseguidos, darão a sua vida como muitos já deram por amor a Cristo. Qual é então qual é o centro de toda essa história, essa revelação? Eu digo para você, Pedro chega no ponto, ele diz: antes, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de você ser ricamente abençoado por grandes conquistas aqui na terra, antes de você receber grandes vitórias em muito sentido, ou antes de você passar por algum revés, por amor a Cristo, por amor à verdade, antes de qualquer coisa, santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Porque tudo que Deus está fazendo na história da humanidade, deste universo, parte de Cristo e termina em Cristo. Deus estabeleceu que Cristo teria a centralidade de todas as coisas. Vamos ver então algumas passagens que a Bíblia refere-se ao Senhor Jesus. Colossenses capítulo de número 1, verso 16. A Bíblia diz sobre Cristo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Agora, se você está aí com a Bíblia aberta, leia comigo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Continue lendo 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Capítulo 2 de Filipenses, versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus nunca mandou ninguém falar com outra pessoa antes de vir falar com ele. Ele não disse: vai perguntar a Pedro se minha agenda está cheia, vai perguntar a minha mãe se eu posso te atender. Ele nunca mandou ninguém. Ele disse: vinde a mim. Ele chama os homens para ir a Ele. Por quê? Porque só Ele enfrentou o inferno por nós. Só Ele subiu a cruz. Só Ele expiou o pecado. Só Ele desceu à região dos mortos. Só Ele destruiu o diabo. Só Ele ressuscitou. Só Ele está reinando soberanamente. Nome sobre todos os nomes. A Bíblia diz: para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre. Está escrito: toda língua de confessá-lo como Senhor, para a glória do Pai. Você diz: mas pastor, eu pensava que eu tinha que glorificar o Pai. Você glorifica o Pai quando você honra o Filho. Aqui diz que quando Cristo for reconhecido como Senhor, será para a glória de Deus Pai. Você tem que entender isto. Deus Pai estabeleceu que Cristo seria
este elo, essa mediação perfeita, esse vínculo. Nós vamos dar mais uma olhada em Hebreus capítulo de número 1. Nada melhor do que ir ouvindo o que a Bíblia tem para nos dizer, né? Nada melhor. Então a Bíblia falando é Deus falando conosco. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. É isso que muita gente não entende. Porque Jesus veio, andou entre nós, comeu, bebeu, chorou, teve sede, fez a obra do Pai. Alguém pensa que Jesus é inferior, porque ele se entregou ali diante de Caifás, de Anás, deixou eles acusá-lo injustamente, porque ele permitiu que Pilatos o espancasse, porque ele permitiu que Pilatos expedisse a ordem para ser crucificado, e ele permitiu que aqueles homens traspassassem as suas mãos com aqueles pregos. Alguém diz assim: Jesus é inferior, tadinho de Jesus, pobrezinho de Jesus, ele é tão judiado, é tão magoado. Irmão, Jesus fez aquilo tudo por amor. Jesus estava tomado por amor pela sua alma, pela minha alma. Ele via a boca do inferno escancarada, querendo engolir nossas almas, e Jesus disse: eu vou, Pai, arrebatá-los, eu vou tirá-los da condenação, eu vou livrá-los do inferno, eu vou guardá-los da destruição. E Jesus disse: podem me pregar, podem me chicotear, podem me matar, porque eu darei a minha vida em resgate das minhas ovelhas. Só que ele falou uma coisa, ele disse: vocês vão tirar a minha vida, mas vocês não vão tirá-la porque tem poder. Eu dou a minha vida para depois poder tornar a tomá-la. Jesus estava dizendo: eu vou morrer pelos pecados dos homens, mas eu vou ressuscitar também. A autoridade de Cristo estava em suas atitudes, a autoridade de Cristo estava em suas palavras. Jesus nunca deixou qualquer sombra de dúvida de que ele era o Senhor. Nunca. Quando ele passou perto de Mateus, ele não perguntou: Mateus, será que você poderia me seguir? Será que você poderia tornar um discípulo meu? Ele era rei. Ele passou perto de Mateus e disse: segue-me. Quando ele parou debaixo da árvore onde Zaqueu estava subindo, ele não perguntou: você pode me receber em sua casa? Ele disse: desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Ele era rei, ele era Senhor. Ele não perguntava: você pode, você me ajuda, você coopera comigo? Ele ia dizendo: segue-me, vem comigo, eu sou a luz do mundo, sou a porta, sou o pão que desceu do céu, sou o primeiro, sou o último, sou o alfa, sou o ômega. Aleluia! Jesus Cristo sabia quem ele era, vivia como filho de Deus, como Senhor e como Rei. E quando um homem ou uma mulher reconhece o senhorio de Cristo, este homem, esta mulher está entrando numa dimensão de vitória. Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem, leia comigo, são todas as coisas, tudo que existe é para Cristo, é dele, é para ele, pertence a ele. A sua vida é dele, o céu é dele, a terra é dele, o universo é dele, nós somos dele. Glória a Deus, glória a Deus, mediante quem são todas as coisas. E ainda diz: mediante quem tudo existe.
mediante quem tudo existe. Tudo que existe deve a sua existência a Cristo. Olha, os homens ímpios, perversos, não aceitam isso, não reconhecem, não arrependem, não mudam de caminho, mas até a vida deles está sendo sustentada por Deus. E você pode dizer assim: pastor, mas lá não está escrito, Pedro não disse que o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal? Sim, mas Deus continua dando tempo para os ímpios se arrependerem. Deus é misericordioso e continua fazendo o sol dele brilhar sobre a vida dos maus e dos bons. A chuva de Deus continua descendo sobre justos e injustos, porque Deus é um Deus sumamente misericordioso. Se o homem se arrepender dos seus maus caminhos, Deus o perdoará, o restaurará e dará a ele o nome de filho. Nós só estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós não éramos melhores do que ninguém, nós éramos tão ruins como todos os outros são, mas Deus estendeu a sua mão e nós entendemos esse ato de misericórdia. Graças a Deus que o seu coração não endureceu, graças a Deus que você não continuou insistindo no seu mau caminho, graças a Deus que você se arrependeu e veio para a luz. Agora eu te pergunto, você tem santificado a Cristo como Senhor em seu coração? Apocalipse, capítulo de número 21. Citei essas palavras agora, mas vou lê-las na Bíblia com você. Apocalipse 21, e verso de número 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Você sabe, isso aqui é o alfabeto grego. A primeira letra do alfabeto grego é o Alfa, corresponde ao nosso A. E a última letra, o Ômega, corresponde ao nosso Z. O primeiro e o último. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa expressão de Cristo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, demonstra a sua consciência de sua posição central no plano eterno de Deus. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus é o início de tudo e é o fim de tudo, é a conclusão de tudo. Ou seja, não sobra nada para ninguém. Do começo ao fim, Cristo é a razão. É Ele quem cria, é Ele quem sustenta, é Ele quem faz chegar tudo ao seu ponto original. Tudo. No capítulo 22 ainda do Apocalipse, no verso de número 13, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Agora, vamos começar agora a pensar nisso na nossa vida, no nosso viver diário. João capítulo 15, versículo de número 5. No capítulo de número 15 de João, Jesus faz uma analogia. Ele se compara a uma videira. E olha bem, aqui está mais uma ideia da centralidade de Cristo. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos. Ou seja, tudo gira em torno dele. E ele diz no verso de número 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Isso aqui, irmãos, é você ter Cristo como Senhor da sua vida. Então Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Centralidade. Cristo é o centro da sua vida, do começo ao fim, da manhã ao anoitecer. Senhor Jesus é o centro da sua vida, dos seus negócios, do seu matrimônio. Você inclui Jesus em todas as suas decisões. Você respeita a centralidade de Cristo estabelecida sobre o universo. Você não é suficiente capaz de manter o diabo longe da sua vida sem Cristo dominando ela. Você não pode. Eu não posso. Ninguém pode. O diabo, em termos, vamos dizer, em termos legais, ele é infinitamente superior a nós. Satanás tem procurado criar fortalezas dentro das pessoas. O que são fortalezas? Pensamentos que resistem a Cristo, pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus.
ideias e pensamentos que se levantam contra o senhorio de Cristo. São verdadeiras fortalezas que o diabo tenta criar no ser humano para apartá-lo de Deus e deixá-lo suscetível a ataques demoníacos. Que nós morramos, o velho homem, que ele morra, que ele se renda, que ele vá para a cruz, que ele chegue no altar, mas que Cristo seja o Senhor, porque aonde Cristo é o Senhor há segurança, aonde Cristo é o Senhor há paz, aonde Cristo é Senhor, aí está o selo da bênção e da vitória de Deus. A Bíblia diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Irmão, obedecer a Cristo é segurança para a nossa alma. À medida que você procura obedecer a Cristo, Ele assume o controle e a responsabilidade pela sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você acha que essa promessa é para qualquer pessoa? Não. Esta promessa é para aqueles que lá no primeiro versículo do Salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui não está falando de pessoas que visitam a igreja uma hora ou outra, não. Aqui não está falando de pessoas que um dia ou outro resolvem abrir a Bíblia para ler uns 2 versículos. Aqui está falando de gente que habita, que mora na presença de Deus. Aqui está falando de gente que Deus é para ele tudo. Cedo, à tarde, à noite é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Deixa eu mostrar mais um ponto apenas mais aqui. Deus então está profundamente interessado que você reconheça a centralidade de Cristo e estabeleça Ele como Senhor na sua vida. Segundo, tudo que não for rendido a Cristo será aproveitado pelo diabo. Satanás vai fazer tudo para nunca permitir, não aceitar que você coloque Jesus no centro da sua vida, porque ele sabe que Jesus no centro é a derrota dele. Em Mateus capítulo de número 16, verso de número 21, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o que Jesus está falando: eu vou sofrer, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Pedro, tomando-o de parte, Pedro pegou Jesus pelo braço e disse: vem cá, Senhor. Pedro estava nervoso, bravo, e começou a repreendê-lo. Você já viu isso? Imagina isso? Pedro dando bronca com Jesus. Olha o que ele vai receber por causa disso. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está entendendo aqui? O diabo, ele oscila, tentando fazer o homem perder o centro da vida dele, que é Cristo. Que no caso, quando Jesus falou que ia sofrer, que ia ser morto, e falou que ia ressuscitar, mas Pedro nem escutou isso. Pedro começou a dar a bronca com Cristo, a dizer, repreender Cristo: o senhor não vai sofrer? O diabo diz o seguinte: você não pode sofrer, você não pode passar por nenhuma privação, você não pode ser humilhado por ninguém. Irmão, essa ideia de que o crente, olha bem, o crente é uma ideia errada com conceitos certos. Você é cabeça, você não é cauda, você está por cima, não está por baixo e tal, impondo no coração do crente um sentimento de grandeza, que depois, em qualquer momento de uma vicissitude, de uma prova, ele vai escandalizar. Mas você fala: pastor, mas também não está escrito na Bíblia que nós somos cabeça, que nós não somos cauda, que nós estamos por cima, não estamos por baixo? Está. Mas quando ela escreve isso, é para fazer você entender que mesmo no momento em que você está tendo uma perca, você continua vencedor. Mesmo no momento em que alguém está tentando te humilhar, tentando desfazer de você, discriminando você, você continua sendo cabeça.
Não é para você gritar, não é para você humilhar ninguém, é para você continuar tranquilo, porque quem te garante é o Senhor. Fique tranquilo. Você pode sair de cabeça abaixo sim. Mas não podemos levar desaforo para casa. Quem inventou essa história foi o diabo, não foi Deus. Jesus disse que se alguém te tomar a capa, dá para ele também a túnica. Por quê? Porque ele é pobre, você é rico, pode dar. Pode dar, Deus tem muito mais para te dar. Pastor, mas me tomaram isso, me fizeram isso, me deram esse prejuízo. Fica tranquilo, você é filho de Deus. Você tem a herança eterna. Seu pai é dono do ouro e da prata. Agora esses miseráveis, pobres filhos do diabo precisam dessas misérias mesmo. Larga isso para lá, deixa, Deus te exaltará no tempo oportuno, o Senhor é contigo. Aqui está Pedro dando a bronca com Jesus, porque não pode sofrer. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, você está querendo me pôr em conflito, você está querendo me confundir. Eu vim aqui para isso. A grandeza de Cristo era exatamente o seu sacrifício, era a sua morte. Ali estava a grandeza do amor, ali estava a grandeza da misericórdia, ali estava o fim de Satanás. Então o diabo, ele não quer que você trilhe o caminho da grande vitória, ele quer que você pense em vitórias mesquinhas, só isso. Todo o tempo da sua vida não permita que nada te faça orgulhar, te envaidecer, por nada. Seja humilde, centralize em Cristo, não leve a glória de Cristo para você, nunca. Não aceite a glória e o aplauso que só Jesus merece, não aceite para você. Diga: isso é dele, ele é quem fez, ele é quem me capacita, ele é quem me ajuda, ele é quem me fortalece, ele é o Senhor da minha vida, é o centro da minha vida, a glória é dele. João diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto menor, quanto mais dependente, quanto mais rendido a Cristo, mais você é uma fortaleza de Deus. Seja firme, o seu olhar sempre olhando para Cristo. Você vai ver que dele emana força para você, virtude para você, vitória para você. Ele te renova no percurso da caminhada, ele te fortalece. O seu coração será sempre firme no Senhor, olhando para ele, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus.